Edgar Allan Poe. O autor. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts, em 19 de janeiro de 1809 e faleceu em Baltimore, Maryland, em 7 de outubro de 1849. O autor, poeta, editor e crítico literário americano foi integrante ativo do movimento romântico americano, tendo sido conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e uma espécie de humor macabro. Poe foi um dos primeiros escritores americanos de contos e geralmente é conhecido como o precursor e inventor do gênero de ficção policial, recebendo também o crédito pela contribuição ao emergente gênero de ficção científica. Além dessa façanha, Poe também foi conhecido como o primeiro escritor americano a tentar fazer da escrita seu único meio de ganhos. Daí sua total imersão no mundo literário, o que lhe resultou vida e carreira financeiramente atribulados. Poe teve uma história complexa e cheia de reviravoltas. Ficou órfão de mãe ainda jovem, logo após o pai abandonar a família. Foi morar com a família Allan da Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Sua juventude foi passada entre bebidas e mulheres, tendo frequentado apenas por um semestre a Universidade da Virgínia. Sua vida familiar foi tumultuada, tendo saído para uma carreira militar por 2 anos depois de uma discussão com o pai adotivo. Ao ser dispensado, deu início à carreira de maneira humilde e singela, com a publicação de uma coleção anônima de poemas chamada Tamerlane and Other Poems, 1827. Edgar Allan Poe acabou mudando o foco de sua escrita para a prosa e passou anos trabalhando em revistas e jornais, sendo que seu poema mais célebre, The Raven, O Corvo, foi escrito em 1845, tendo se tornado sucesso instantâneo. 2 anos após a publicação do poema, sua esposa, Virginia, faleceu de tuberculose e 4 anos após o marco de sua carreira, com seu poema mais conhecido, Poe teve sua vida ceifada aos 40 anos, de forma até hoje desconhecida, sendo especulado que o abuso de álcool, drogas, congestão cerebral, cólera, raiva, tuberculose, doenças cardiovasculares e suicídio possam ter sido uma das muitas atribuições ao fato. Poe e suas obras exerceram influência na literatura nos Estados Unidos, bem como ao redor do mundo, mesmo em campos especializados como cosmologia e criptografia. Seu trabalho magnífico aparece ao longo da cultura popular e permanece imortalizado na literatura, música, filmes e televisão. Muitas casas das quais vive hoje são museus visitados por fãs de seu estilo. Apresentação: Edgar Allan Poe é e sempre será conhecido como um célebre autor de obras de suspense e terror fantástico. Seus livros são pré-requisitos ou talvez tenham sido há alguns anos e tenha caído em desuso, mediante novas obras como leitura obrigatória no ensino médio. Não há um adulto que não tenha ouvido falar ou não tenha lido ao mesmo uma linha desse famoso autor, mais especificamente de sua obra mais famosa. O Corvo é um dos poemas mais extensos de que tem conhecimento na literatura, abordando todo o sentimento atroz que o personagem sente pela perda da mulher amada. É uma obra que trata sobre o luto, a dor da perda, a morte inerente que não apaga as memórias e debilita o entendimento do que é real ou não. Uma obra baseada em uma figura sombria, mítica, e que remete ao fúnebre, criando uma aura sobrenatural e assustadora, porém carregada de sentimentos e paixão, tanto que tal obra permanece ainda viva depois de tantos anos, em vários idiomas, seja em qualquer adaptação que tenha recebido ênfase. Edgar Allan Poe é o que chamamos de autor imortal, e sua obra, O Corvo, é aquela que lhe marcou a entrada triunfal como um dos textos mais espetaculares sobre a agonia e a dor humana. Permita-se conhecer um pouco da obra deste autor, secular e viaje em suas palavras densas. Transporte-se para as penumbras de uma casa sombria, onde um corvo chamado Nunca Mais marca o tom de algo profundo que nunca calará na alma do poeta que o criou. O Corvo, 1845. Convencido eu mesmo, não procuro convencer os demais. Edgar Allan Poe. Em uma meia-noite sombria, enquanto fraco e cansado eu lia, sobre pitorescos e curiosos volumes de esquecida sabedoria, exausto minha cabeça pendia e senti meu corpo adormecer, quando de repente um som se fez ouvir ao bater.
Um visitante, murmurei. Bate aqui em meus portais. Somente isso e nada mais. Ah, distintamente recordei-me. Era um dezembro gelado, e a cada brasa enegrecida, forjada em sombras fantasmas pelo chão. Ansioso pela manhã eu desejava, ainda que minha busca fosse em vão. De meus livros o luto eu retirava, pela perda de Leonora, minha amada. Tal donzela radiante e rara, a quem agora um anjo abrigava. Porém, aqui Leonora já não se achava. E o súbito e triste sussurro incerto de cada roxo acortinado tecido, de terror emocionado, me via preenchido com sentimentos que nunca mais houvera sentido. Disposto a manter meu coração em ritmo normal, a mim mesmo repeti o recital. Este visitante que insiste em adentrar em meus portais, bate, bate, visitante tardio. Mas é somente isto e nada mais. Logo minha alma se fortaleceu e já nem pude hesitar. Senhor, disse eu, ou senhora, por favor, verdadeiramente queira me desculpar. Mas de fato, enquanto ao sono me entregava, tão gentilmente tu se achegava. Tão suave batendo em meus portais, sequer certeza tinha de ter-lhe ouvido ou algo mais. Pus-me então a porta a abrir. Ó escuridão, somente isto e nada mais. Profundamente na escuridão espreitei. E enquanto ali estive, temi e imaginei, duvidando e sonhando, sonhos estes que mortal algum ousou sonhar jamais. Mas o silêncio não se quebrou e nem a quietude deu quaisquer sinais. Apenas sussurrei um nome, Leonora. Seu nome ecoando em sussurros desiguais. Apenas isto e nada mais. De volta ao quarto deixei a alma em mim arder. Não demorou que ouvisse mais alto o som de algo a bater. Certamente, disse eu, há algo na grade da janela. Olhemos, pois, para descobrir o que há com ela. Deixe que meu coração se distraia com esse mistério a mais. É o vento e nada mais. Abri então as persianas com agitação e graça. Adentrou um majestoso corvo de virtuosos tempos de outrora. Nem ao menos cumprimento fez, ou por um minuto parou sequer. Mas com tal porte elegante, postou-se logo acima dos meus portais, como se assim fosse o dono do busto de Atena, e nada mais. E assim o pássaro de ébano desenhou um sorriso em meu rosto triste, pelo decoro solene e severo de semblante enriste. Embora tenhas a crista curta e aparada, disse eu, certamente de covarde não tens nada. Então diga, velho corvo mal-humorado, que da noite escura e sombria vaga, que nome levas por estas bandas ou trevas? Disse o corvo, nunca mais. Muito me maravilhei com tal ave despreocupada, para atentar-me ao seu discurso com clareza. Embora ainda assim soubesse que o pouco significado que tinha, muita relevância havia certeza. E havemos de concordar que nenhum outro ser humano vivo há, tendo sido agraciado com a presença de tal ave em um busto sobre seus portais. Pássaro ou animal, pousado em bustos nos portais, cujo nome seja esse, nunca mais. Mas o corvo, tão somente ali sentado, sozinho e plácido, uma palavra apenas falou, como se fora de sua alma que a derramou. Nada além disso proferiu, nem ao menos uma pena de sua asa sacudiu. Até que, resoluto, murmurei. Outros amigos voaram antes e não voltaram jamais. Amanhã ele me deixará e, como minhas esperanças, sumirá. Então o corvo respondeu, nunca mais. Assustado pela quietude repentinamente quebrada por palavra tão bem pronunciada. Sem dúvida, disse eu, o que diz é apenas o eco do que aprendeu. Talvez de antigo dono infeliz que tal desastre impiedoso cometeu. Com a rapidez das cantigas que logo se tornam um fardo de melancolia. As esperanças esvaídas por mais. Assim o era nunca mais. Mas fazendo o corvo ainda minha alma sorrir, tratei de diante dele sentar-me para de sua presença usufruir.
e acomodado em veludo estofado, pus-me a pensar. O que será que a algorenta ave poderia de mim esperar? Tal ave sombria, desajeitada, sinistra, lúgubre e algorenta de tempos ancestrais. O que poderia querer dizer com aquele nunca mais? Então sentei-me engajado a desvendar, sem palavra alguma dizer. Aquela ave cujos olhos flamejantes fixos em meu peito fizeram arder. Isto e mais, me deixando a predizer, com a cabeça cansada a reclinar. No veludo da almofada cuja luz da lâmpada pôs-se a iluminar. Sombras violetas projetadas me fizeram devanear, impressionado cada vez mais. Ah, nunca mais. O ar então se fez mais denso, perfumado nas brumas invisíveis de um incenso. Agitado por anjos cujos pés tocavam o adornado pavimento. Miserável, gritei. Teu Deus tomou-a emprestado aos anjos. Descanso e esquecimento das memórias de Leonora. Bebo em grandes tragos, ó, a dor do esquecimento de outrora. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, seja lá o que for, seja ave ou demônio em todo o seu esplendor. Se o diabo o enviou, ou tempestade aqui na terra o lançou, desolado ainda estaria, nesta maldita terra de encantos. Nessa casa assombrada de medos, diga-me, peço-te aos prantos. Há um bálsamo de Gileade? Para uma alma que implora por mais? Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, seja lá o que for, seja ave ou demônio em todo o seu esplendor, pelo céu acima de nós, pelo Deus adorado que nos abriga. Diga a esta alma ferida, se em distante Éden de outra vida haverá virtuosa donzela, a quem chamam os anjos de Leonora. Donzela radiante e rara, cujo nome ainda vigora. Disse o corvo, nunca mais. Seja esse o grito que nos separe, demônio ou ave. Gritei ao me afastar. Volta a tempestade e noite escura que ele vai tragar. Não me deixe uma só pluma para suas mentiras atestar. Arranca o bico do teu coração, afasta-te dos meus portais. Disse o corvo, nunca mais. E o corvo, sem se abalar, sentado permanece, sentado está. No pálido busto de Atena, acima dos meus portais. Lança-me um olhar sonhador demoníaco que imaginei jamais. E a luz que acima dele está, projeta sombras pelo chão. E minha alma, dessa sombra no chão projetada, deverá ser libertada. Nunca mais.